Oi pessoal, queria dar as boas-vindas a todos, todas e todes à nossa primeira videoaula do curso de Introdução à Etnobotânica, do programa de pós-graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas e programa de pós-graduação em Ecologia da UFSC. Nessa primeira aula, nós vamos ver alguns aspectos históricos mais introdutórios sobre a etnobotânica e ela é complementar àqueles materiais que nós já estamos vendo ao longo do curso. Para começar, então, eu queria mostrar para vocês uma definição que eu gosto bastante sobre a etnobotânica, que é o estudo das interações entre pessoas e plantas em sistemas dinâmicos. Por um lado, a gente vai perceber uma influência grande de uma área das ciências biológicas, que é a botânica econômica, e por outro lado, a influência grande de uma área das ciências humanas, que é a antropologia cultural. E da interface dessas duas grandes áreas do conhecimento surge então a etnobotânica. Claro que existem muitas outras influências para a etnobotânica, por exemplo, farmacologia, toxicologia, medicina, nutrição, agricultura, ecologia, história natural, evolução, sociologia, linguística, psicologia, história, arqueologia, geografia, entre muitas outras. Então, essencialmente, a gente está falando de uma área interdisciplinar. E por isso a gente vai perceber também diferentes abordagens para a etnobotânica. O Brent Berlin, no seu livro Ethnobiological Classification, diferencia dois grandes grupos de abordagens para a etnobotânica. Por um lado, a etnobotânica cognitiva, onde a gente vai ver muitas contribuições de linguistas e antropólogos, e por outro lado, a etnobotânica econômica, com a contribuição de botânicos, arqueólogos, antropólogos, geógrafos, farmacólogos, ecólogos, e todas elas em torno de uma questão central, que é como que as pessoas interagem com os recursos vegetais ou com as plantas. Durante muito tempo, a etnobotânica sofreu uma série de críticas por ser uma disciplina, uma abordagem muito descritiva, que estaria focada somente em listagens de plantas usadas por um determinado grupo. No entanto, essas críticas a gente pode considerar que elas foram superadas, especialmente nos últimos 20 anos. A etnobotânica não pode se resumir apenas a dizer quais são as plantas, as espécies que são usadas por um determinado grupo, ou dizer quais são as plantas usadas sem falar de qual é o grupo que usa e o contexto de uso. Então a gente vai perceber um grande avanço das diferentes abordagens da etnobotânica com o passar do tempo. Se a gente olhar se a gente fizer um retrospecto histórico, né, a gente vai perceber que os primeiros botânicos, né, lembrando que aqui no Brasil também a gente tem uma grande participação de pesquisadores da área de ciências biológicas na construção de pesquisas etnobotânicas, diferente de alguns outros países do mundo, onde a gente vai ver muito mais pessoas com formação em ciências humanas atuando na etnobotânica. Mas a gente percebe, por exemplo, que os primeiros botânicos também faziam observações etnobotânicas. Só para mencionar aqui um exemplo, o Linneu, que criou o sistema de classificação linneana, também fez observações etnobotânicas. Ele passou um período entre os Sami, ali na Lapônia, na região norte do Círculo Polar Ártico. Os Sami são pastores de renas semi-domesticadas, que dependem das renas para carne, vestimentas, abrigos. E o Linneu registrou cuidadosamente as plantas que os Sami utilizavam. Aqui tem uma imagem, uma gravura do povo Sami cerca de 1700 e uma família Sami, uma fotografia, infelizmente aqui ela está sem data, de uma família Sami na sua tenda de peles de rena na Lapônia, provavelmente início do século XX. Linneu fez registros, por exemplo, como esse aqui, não é uma tradução literal, tá? Registros no Diário de Campo do Linneu. Nas vizinhanças cresce a penícula, que é essa plantinha que vocês podem ver aqui na foto. Quando os habitantes dessas partes encontram essa planta, eles servem-se dela durante todo o ano e usam-na como uma espécie de coalho até o retorno da primavera. Ele fez esse registro no dia 13 de junho de 1733. O que ele estava fazendo? Estava registrando o conhecimento local sobre o uso das enzimas de uma planta insetívora para coalhar o leite.
Então, depois do período com Sami, o Linneu registrou mais de 100 plantas novas para a ciência. Tá aqui o Linneu jovenzinho, retratado com uma plantinha que ele conheceu entre os Sami. Está segurando uma plantinha aqui que depois ele batizou como Linnea borealis. Os primeiros autores, no entanto, a usar o termo etnobotânica vão surgir só no final do século XIX. O termo etnobotânica é atribuído a este senhor aqui, o John Harshberger, a partir de um artigo que ele escreveu, que ele publicou em 1896, na Botanical Gazette, chamado Purposes of Ethnobotany. É um artigo relativamente curto, no qual ele descreve uma série de plantas que eram úteis para a fabricação de alguns artefatos. E ele usa, aqui entre aspas, a frase que ele utiliza, estudo das plantas usadas por povos aborígenes e primitivos. Harshberger não fazia trabalho de campo, na verdade ele era encarregado de uma coleção em uma universidade, num museu, e ele precisava catalogar os artefatos que ele estava trabalhando ali. Então ele percebia que vários artefatos trazidos por outros colegas de diferentes partes da América do Norte eram feitos com plantas e deviam ter sido feitos em determinados contextos. Né? Então vejam ainda, no final do século XIX, essa visão de povos aborígenes e primitivos. Contemporâneo ao Harshberger, o Walter Filks também publicou um artigo no mesmo ano chamado A Contribution to Ethnobotany na American Anthropologist, mais ou menos com a mesma filosofia, né? Descrever artefatos que usavam plantas que eram feitos por algum povo antigo, que foram encontrados em escavações arqueológicas ou que estavam ali nos museus, nas universidades para serem catalogados. Hoje a etnobotânica já tem um caráter muito mais dinâmico e ela precisa ser inserida dentro dos contextos em que essas plantas são usadas. Segundo a Jane Alcorn, num capítulo dela de 95, mas que continua atual até hoje, né, ela diz que o escopo e objetivos da etnobotânica poderiam ser definidos em torno de algumas perguntas, por exemplo, quais plantas estão disponíveis, quais plantas são reconhecidas como recursos, como que esse conhecimento etnobotânico está distribuído numa população, como que as pessoas diferenciam e classificam elementos do seu ambiente natural, ou como esses recursos são usados e manejados, quais os benefícios econômicos e financeiros derivados das plantas. A gente poderia se perguntar, então, simplesmente através de uma questão simples, para que serve esta planta, e explorar diferentes linhas de respostas, né, várias questões associadas a essa pergunta central. Então, quem maneja essa planta? Será que ela existe suficiente? Onde ela cresce? Como ela vive? Para que ela é usada? Quem é beneficiado do uso dessa planta? Ela protege, cura, é comida? O que pode ser feito com ela? Que partes dela são usadas? Que nomes são dadas a ela? Ela é vendida? Animais comem? Então, várias questões relacionadas a essa planta e várias disciplinas também relevantes a essa planta. Tá? Isso é baseado num pequeno livrinho de Hamilton e colaboradores que pode ser encontrado na internet, é o Purposes and Teaching of Applied Ethnobotany. Vou mostrar para vocês também uma definição de etnobiologia que engloba a etnobotânica do Darrell Posey, um antropólogo bastante conhecido, especialmente aqui no Brasil. Ele foi um dos responsáveis pelo início da etnobiologia aqui no Brasil. Ele dizia que a etnobiologia seria essencialmente o estudo do conhecimento e conceituações desenvolvidos por qualquer sociedade a respeito da biologia. Em outras palavras, o estudo do papel da natureza no sistema de crenças e adaptação das pessoas a determinados ambientes. Posey fez vários estudos bastante clássicos entre os Kayapó. Ele faleceu em 2001, né? Mas foi um dos responsáveis pelo impulso inicial da etnobotânica aqui no Brasil, especialmente ali entre década de 80 e década de 90. Então a gente também vai encontrar várias etnodefinições na literatura, né? É importante a gente questionar o quanto elas são válidas, né? Etnozoologia, etnobotânica, etnobiologia, etnotaxonomia. Dentro da etnozoologia, por exemplo, etnoictiologia, etnoentomologia. Será que isso não são só construções, necessidades nossas
acadêmicas de separar tudo em caixinhas, né? Quando a gente está se deparando, na verdade, com conhecimentos que são muito mais sistêmicos e muito mais integrados desses vários componentes do que a gente chama de ambiente natural. Bom, também pensando um pouco no histórico, é importante a gente lembrar que as teorias mais antigas sobre a interação entre pessoas e natureza têm suas raízes entre os babilônios, os persas, os egípcios, os hindus, mas isso tudo floresce na Grécia, e da Grécia vem toda a influência da ciência ocidental atual. E a etnobotânica, enquanto ciência, ela está muito vinculada à ciência ocidental, que vai procurar enxergar conhecimentos outros, de outras culturas. Então, baseado que eu vou usar 2 artigos como base. Um deles é do Daniel Kleman, de 1988, que fala dos fundamentos históricos da etnobiologia no Journal of Ethnobiology, e um outro do Eugene Hahn. O Daniel Kleman, ele define 3 grandes períodos da etnobiologia. O que ele chama de pré-clássico, que vai de 1860 até 1954, onde predomina um estudo sobre usos econômicos, coleta de informações e as primeiras sínteses. Período clássico, de 1954 a 1980, onde surge o conhecimento êmico, estudo sobre classificação. E um período pós-clássico, de 1980 para frente, quando a gente vai perceber associações e manejo de recursos. Vejam que o artigo do Daniel Kleman foi publicado em 88. Mais recente do que ele, o Eugene Hahn, em 2007, publicou também no Journal of Ethnobiology uma proposta de entender 4 fases ou 4 períodos da etnobiologia. A primeira delas, faziam-se nos primeiros passos, começa com um esforço acadêmico no final do século XIX, então, e aí, dentro desse contexto, então, entram aqueles trabalhos que eu citei para vocês, do Harshberger e do Fuchs, que primeiro definem o termo etnobotânica. Numa fase 2, a etnobiologia cognitiva, o surgimento da etnociência, quando a gente começa a observar uma documentação meticulosa da perspectiva êmica ou indígena, perspectiva local, com especial atenção à linguística. Numa terceira fase, a etnoecologia, que integra conhecimento e prática, associado também ao ao conceito de TEC, ou seja, Traditional Ecological Knowledge. E numa quarta fase, a etnobiologia indígena, que enfatiza o direito dos povos indígenas para controlar seus conhecimentos tradicionais. E hoje alguns autores propõem a seguinte pergunta: será que estamos prontos para uma fase 5 da etnobiologia, na qual a gente vai incentivar o protagonismo das comunidades tradicionais na produção de seus próprios conhecimentos? Isso a gente pode discutir um pouco mais adiante. Bom, baseado nessas 4 fases propostas pelo Eugene Hahn em 2007, a fase 1, então, dataria ali do final do século XIX, com ênfase em compreender os usos econômicos dos recursos e pesquisas voltadas para a coleta de informações. E aí a gente precisa lembrar que, temporalmente, desde o período do greco-romano até o início do século XX, e considerando também que o pensamento antropológico é reflexo das ideologias dominantes, ainda se acreditava numa evolução cultural linear, né, na qual o ser humano começa como caçador-coletor, passa a ser agricultor, sociedades industrializadas, e a civilização europeia seria o ápice da evolução cultural. Né? Essa ideia começa a cair por terra no final do século XIX e início do século XX, né? E ainda, em algumas situações, a gente tem dificuldade de lidar com alternativas a essa linha de pensamento, né? Mas é só para pontuar que nessa primeira fase ainda existia esse pensamento de evolução cultural linear, no qual a sociedade e civilização europeia seria o ápice da evolução cultural. Isso começa a mudar só no início do século XX, com a nova antropologia do Franz Boas, que é esse senhor que está aqui retratando um ritual inuit, um ritual esquimó na sua universidade, acho que ele era professor de Berkeley, se não me engano. Que ele dizia que não, existem diferentes
caminhos da evolução cultural. Né? Então a gente vai ter a influência de vários antropólogos e vários sociólogos e outros pesquisadores que começam a quebrar um pouco com essa ideia de que existiria uma evolução cultural linear. Né? Alfred Kreber, por exemplo, dá ênfase para o historicismo, para as questões históricas, diferentes áreas culturais. O Julian Stewart, ele fala muito de evolução multilinear, né? É um dos fundadores da ecologia cultural. Né? Então a gente vai ter outros nomes também importantes aqui que surgem no período, que começam também a trazer novos aportes para a própria antropologia. E isso se reflete também na maneira que se estuda, que se lida com outros povos que não aquelas sociedades ocidentais que estavam em cidades e que frequentavam universidades. Numa segunda fase, nessa linha do tempo do Eugene Han, é quando surge a etnociência, a etnobiologia cognitiva. E se vocês lembrarem ali naquela primeira linha do tempo que eu mostrei do Daniel Kleeman, existia uma data muito marcada que é 1954. Por que essa data? Né? É a partir dali que começa a surgir uma documentação meticulosa do que a gente chama de perspectiva êmica ou perspectiva indígena, com atenção especial à linguística. Então começa um interesse muito grande pela classificação etnobiológica e pelas bases científicas do conhecimento tradicional. Então muitas influências também da psicologia cognitiva e da linguística. E aí eu mencionei esse termo êmico, é importante distinguir esse termo êmico do termo ético, ou fonêmico, ou fonético, emicista e eticista. O que quer dizer isso? Tá? Esse êmico, essa distinção êmico e ético, são termos que a gente vai encontrar em etnobiologia e que dizem respeito, por um lado, a interpretações a partir de dentro de um sistema, e o ético como interpretações vistas a partir de fora de um sistema. Não confundam esse ético com o ético da ética. Tá? São duas coisas diferentes. A gente está falando de um contraste entre quais são as interpretações que o pesquisador faz daquela situação, do pesquisador externo àquele contexto, e as interpretações, as explicações que são dadas pelas pessoas que estão dentro daquele sistema. Né? Qual é a lógica que aqueles fenômenos, a razão daqueles fenômenos a partir das explicações dentro daquele contexto. Né? E é claro que em muito essas duas abordagens se sobrepõem. Né? Idealmente elas devem se sobrepor, mas nem sempre. A gente tem que aceitar que existem explicações externas e explicações internas. Bom, por que 1954? Porque 54 é a data de defesa da tese do Harold Conklin, que publicou uma tese defendeu a tese sobre a relação da cultura Hanunô com o mundo das plantas. Hanunô é um povo das Filipinas, se eu não me engano, isso, nas Filipinas, e o Conklin fez uma série de descrições bastante detalhadas das formas de percepção e classificação dos ambientes, das plantas, dos Hanunô, que faziam sentido dentro daquele contexto dos Hanunô. Um pouco depois também tem várias das discussões do Conklin sobre taxonomia local de plantas de ambientes que fazem muito sentido com as discussões do Brent Berlin sobre etnotaxonomia também. Outro nome importante de se citar nesse histórico é o Richard Schultz. Tá? Richard Schultz foi um pesquisador americano que veio para a Amazônia colombiana. Ele esteve nessa região da Amazônia colombiana, fronteira Colômbia, Equador, Brasil, entre 1941 e 1954. Ele veio inicialmente dentro de uma missão do governo americano. Em 1941 a gente estava ainda no período de Segunda Guerra Mundial, com uma missão de encontrar locais onde havia adensamento de Hevea brasiliensis para a produção de borracha para fins bélicos. Depois que acabou a guerra, ele resolveu ficar ali nessa região, porque ele estava fazendo muitos registros interessantes. Ele, quando retorna para os Estados Unidos, ele tem mais de 24 mil espécies coletadas, descritas, entre as quais mais de 1.500 eram plantas medicinais, psicoativas ou venenos. Ele não descobriu essas plantas medicinais, psicoativas ou venenos por tentativa e erro. Né?
ele aprendeu com os indígenas amazônicos sobre essas plantas. Gosto muito dessa imagem que mostra o Schultz prensando plantas, fazendo esse cata da mesma maneira que a gente faz hoje, ou que a gente deveria fazer hoje, né, para poder identificar botanicamente as plantas. Tem algumas pessoas que criticam o Schultz, dizendo que ele talvez tenha sido um dos primeiros biopiratas, mas isso a gente pode discutir depois no nosso encontro. Nesse período também surgem as bases da etnotaxonomia, os princípios de classificação e nomenclatura na classificação etnobiológica, que a gente vai ver em uma aula mais para frente, e análises sobre correspondências entre classificação científica e classificação local. Também começa a crescer o interesse sobre a etnobiologia para além dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, na América Latina e na região do Pacífico. Uma terceira fase da etnobiologia, que é considerada a etnoecologia a partir das décadas de 70 e 80, integra conhecimento e prática, também está associado ao conceito de TEC, que é Traditional Ecological Knowledge, conhecimento ecológico tradicional. Então, uma perspectiva um pouco mais ampla, que não é limitada ao inventário das plantas e dos animais nomeados e seus usos, mas incorpora também conhecimento sobre solos, climas, processos, comunidades, estágios sucessionais, entre outros. Eu coloquei aqui só alguns outros nomes importantes nesse período. Por exemplo, o Vitor Toledo, que propõe esse esqueminha que a gente está vendo aqui, o etnoecólogo, com a sua visão eticista, ou seja, a visão a partir de fora do sistema, tentando entender como que um produtor rural, com seu cosmos, seu corpus e sua praxis, interage com esse ambiente, né, com o seu produtor rural e a sua visão êmica dos processos. Vitor Toledo, mexicano, teve uma influência muito grande no surgimento, no crescimento da etnobiologia mexicana. Outros nomes, a Virginia Nazaria, que tem um livro chamado Ethnoecology, Fikret Berks, no Canadá. Fikret Berks é, na verdade, turco, mas grande parte da sua vida acadêmica ele foi professor no Canadá e foi um dos grandes defensores do conhecimento ecológico tradicional e de como que a gente incorpora isso em discussões ecológicas. Aposentou-se recentemente. Bom, a gente vai perceber nesse período trabalhos empíricos baseados na colaboração entre pesquisadores acadêmicos e pesquisadores locais, surgimento de abordagens teóricas envolvendo, por exemplo, relações de gênero no uso de recursos, significado cultural, reconstrução histórica de sistemas de conhecimento etnobiológico e o surgimento de sociedades acadêmicas e periódicos especializados. Por exemplo, a Sociedade Internacional de Etnobiologia, International Society for Ethnobiology, surge em 1988 aqui no Brasil, a partir de uma conferência do primeiro Congresso Internacional de Etnobiologia que aconteceu em Belém em 1988. Aqui no Brasil também é importante mencionar uma obra chamada Suma Etnológica Brasileira, organizada pela Berta Ribeiro e pelo Darcy Ribeiro, que incluía traduções do Handbook of South American Indians, de 1963, que foi publicado pelo Julian Stewart. O primeiro volume da Suma Etnológica Brasileira é um volume chamado Etnobiologia. E para vocês terem ideia, até mais ou menos final da década de 90, era a única publicação em português que a gente tinha a respeito de etnobiologia. Então, a partir da década de 90, a etnobiologia cresce bastante aqui no Brasil. Em 96, um grupo de professores recém-contratados da Universidade Estadual de Feira de Santana da Bahia consegue organizar um simpósio, o primeiro simpósio brasileiro de etnobiologia, e nesse simpósio é fundada a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, e por uma série de fatores eles conseguem trazer para a Feira de Santana, interior da Bahia, em 96, pesquisadores muito relevantes mundiais na área de etnobiologia e etnoecologia, por exemplo, Darryl Posey, Vitor Toledo, Brent Berlin, entre vários outros. Dentro da Sociedade Botânica do Brasil,
Em 1995 é fundada a Comissão de Etnobotânica, e a partir de então também a gente começa a ganhar espaço dentro da Sociedade Botânica do Brasil, dos Congressos Nacional de Botânica, para etnobotânica. E dentro também da própria Acta Botânica Brasílica, que é a revista da Sociedade Botânica do Brasil. Depois eu deixei no Moodle os sites, eu recomendo que vocês deem uma olhada, tanto no site da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, quanto da International Society for Ethnobiology. Essa aqui é uma foto do congresso, do simpósio que aconteceu lá em 1996, em Feira de Santana. Tá? Esse senhor que está sentado na frente de perna cruzada é o Vitor Toledo. Tem vários outros pesquisadores aí que hoje atuam na etnobiologia e na etnoecologia no Brasil, que na época eram alunos de mestrado, de doutorado. Talvez vocês reconheçam alguns deles aí na foto. Bom, final da década de 90, então, a gente vê surgirem vários manuais de metodologias sobre etnobotânica, sobre etnobiologia, propostas de técnicas qualitativas, estudos empíricos inovadores e a etnobiologia sendo direcionada para conservação e desenvolvimento. Também existe um interesse renovado em botânica econômica, benefícios nutricionais e medicinais e na participação local. Então, processos participativos começam a ganhar mais espaço também. Aqui são as capas de alguns dos manuais de etnobotânica do Gary Martin, o manual do Miguel Alexiades, publicado pelo New York Botanical Garden, o Cotton também. Alguns desses estão disponíveis na internet, depois a gente menciona para vocês as referências. E aí a gente chega na quarta fase, que é a etnobiologia indígena, que enfatiza direitos dos povos indígenas para controlar seus conhecimentos tradicionais. Isso vem impulsionado bastante também pela Convenção sobre Diversidade Biológica de 92. Então começam a ganhar espaço algumas discussões sobre propriedade intelectual, partição de benefícios, proteção do patrimônio genético e regulamentação de acesso relacionado a evitar biopirataria, ou seja, evitar a apropriação indevida de conhecimentos tradicionais, conhecimentos locais, para a produção de tecnologias, por exemplo, que vão gerar benefícios econômicos que não estavam sendo adequadamente repartidos com os grupos que geraram a base desses conhecimentos. A gente também vai discutir um pouco mais sobre isso na próxima aula. Isso aqui é um artigo da Flávia Oliveira, quando ela fez o mestrado aqui na Botânica. A gente fez uma análise do crescimento da produção etnobotânica em termos de número de artigos publicados aqui no Brasil. A gente começa a perceber um aumento grande, especialmente depois dos anos 2000 ali. Esse aumento continua. Esse é um artigo que eu analisei também em publicações etnobotânicas, etnobiológicas, usando esse termo etno alguma coisa comparado com publicações que se identificavam mais com o conhecimento ecológico tradicional, e a gente percebe que o termo etnobotânica, etnobiologia, é bastante usado aqui no Brasil em comparação com os termos vinculados ao conhecimento ecológico tradicional, e assim como várias outras áreas na ciência, a gente percebe um grande crescimento na produção acadêmica, especialmente a partir dos anos 2000. Então a gente está falando de uma abordagem que é interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar, a gente pode até discutir um pouco depois sobre o que significam esses diferentes termos, e ela vai ter uma série de vantagens e desvantagens também, né? Uma série de vantagens por a gente poder beber em diferentes fontes teóricas e conceituais, e desvantagens porque às vezes a gente vai estar lidando com áreas que têm epistemologias bastante distintas. Tá? E muitas vezes a gente vai ter que dar conta também de literatura, de estar atualizado em literatura em muitas áreas diferentes do conhecimento. Então a gente também pode estar discutindo um pouco mais sobre essas questões no nosso próximo encontro. Eu queria deixar aqui também algumas bibliografias adicionais que eu mencionei nessa apresentação. Esse primeiro é o Alexiades, Ethnobotany in the Third Millennium,
Expectation and Unresolved Issues, é um artigo de 2003 que continua bastante atual, que fala um pouco sobre as expectativas do trabalho do pesquisador da área de etnobotânica, que não estariam voltadas somente para a pesquisa, mas também para a gente pensar em aplicação, para direitos de povos tradicionais, para devolutivas de compartilhamento de conhecimentos. Segunda indicação de bibliografia adicional é um capítulo organizado pela Cristina Amoroso, Lin Xiaoming e Sandra Silva sobre interdisciplinaridade na pesquisa científica. São extratos de uma mesa redonda que aconteceu num simpósio regional de etnobiologia e etnoecologia. Pomines 2000 é uma compilação de vários artigos publicados no Journal of Ethnobiology sobre etnobotânica. Schultz e von Reis, o Richard Schultz e von Reis, é um livro de 95 que fala sobre etnobotânica, evolução de uma disciplina. É onde está publicado aquele artigo da Janice Alcorn, que eu mostrei para vocês lá no início dessa apresentação. Alves e Souto e o Nolan, esses dois últimos são dois artigos, aqueles artigos que vocês leram para a gente também complementar a discussão dessa aula introdutória sobre etnobotânica. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui e nos encontramos na próxima